Olá pessoal, boa noite. Sejam todos aí bem-vindos, tá? Vamos dar as boas-vindas aí, mais um dia de curso. E quem ainda não possui a apostila aí, por favor, eu faço um reforço aí, acesse a Alphamídia Online, ou L3 Tools, e faça um download lá da apostila. Lembrando aí o escopo do nosso curso aí, tá? O nosso cronograma. Hoje, a nossa aula de sexta-feira, dia 11/9/2015. Temos ainda bastante tempo, tá? Hoje temos a transição. Então, partindo do nosso cronograma, se hoje levar a transição de serviço, na próxima semana a operação e a melhoria, teoricamente ainda temos 3 dias ainda de fazer exercício, tirar dúvidas e assim por diante, tá? Então, eu acho que eu não tenho sido muito colocado, digamos, ter colocado uma carga muito grande aí de informação para vocês, tá? Mas eu tentei resumir bastante e compilar, tá? Com material complementar. Então vamos acompanhar, por favor, aí as aulas, não percam os dias aí que vocês têm, tá? E hoje, novamente, mais tarde temos a nossa sessão de tira dúvidas, 40 minutos, tá? Ok? As nossas dicas aí. Dúvidas, por favor, tá? Mande e-mail para instrutor@alphamídia. Nossa apostila. Então, na unidade 1 aí, vimos uma visão geral dos livros da Aitil, ok? Uma visão geral dos livros da Aitil. Vimos aí também o que? A estratégia de serviços, objetivo, conceitos chaves, tá? Na aula passada falamos sobre o desenho de serviço, tá? Objetivos, processos chaves e atividades, tá? É o único processo que existe atividades, tá? Lembrando aí, consultem um material complementar que eu botei um documento para vocês, em resumo, tá? Hoje, então, iremos entrar na unidade 4, na transição de serviço, tá? Então, nessa parte de transição de serviço, talvez eu farei em 2 aulas. Temos bastante informação aí nessa parte de transição de serviço e iremos dar aí alguns exemplos aí também na parte de transição. Feito? Então vamos lá. Transição de serviço, tá? Então, qual é o objetivo aí quais são os objetivos da transição de serviço? É fazer o quê? Poder planejar e gerenciar as mudanças, fazer o gerenciamento também do risco relacionados às mudanças, implementar a liberação no ambiente de produção. Outro objetivo também da transição de serviço é garantir as alterações, tá, no serviço que criarão valor esperado ao negócio. Perfeito? Então, podemos ainda atribuir outro objetivo, que é fornecer conhecimento, tá, e informações sobre serviços ativos de serviço. Tá? Para isso, a gente precisa entender, então, o propósito. Qual é o propósito da transição de serviço? O propósito é garantir que serviços novos, modificados ou obsoletos, tá, atendam às expectativas do negócio, conforme que documentado
nos estágios de estratégia de serviço e desenho de serviço do ciclo de vida. Tá? Então, esse é o nosso propósito, ok? Tá? Bom, temos então, como eu sempre falo, um delimitador, que é o nosso escopo. Tá? Então, aonde inicia e aonde vai a transição de serviço. Tá? Então, a transição de serviço, o escopo dela permite o quê? Cobrir a transição de serviço novos e modificados, cobre ainda o que? A retirada e transferência de serviços entre provedores de serviço. Tá? Provedores de serviço. E aí, entramos sempre na parte do valor que agrega para o negócio. Tá? Valor que agrega ao negócio. Lembrando que o objetivo todo do framework da ITIL é agregar valor ao negócio, fazendo com que a TI ela seja transparente, a organização transparente, eu digo, a empresa não gere impacto, tá? O negócio ele precisa ter as suas atividades sempre estabilizadas e a partir daí, ou seja, tornando o que? Uma alavanca para a estratégia do negócio, sem gerar impacto, tá? De um outro ponto de vista, tá? Então, valor que agrega ao negócio é o quê? Possibilitar que a TI trate, tá? Mais mudanças e atendam mais rapidamente as necessidades do negócio. De uma outra forma, podemos dizer então que o valor que agrega ao negócio é permitir, tá, que a TI, tá, realize as mudanças e atendam mais rápido as necessidades do negócio, aumentando o quê? A taxa de sucesso de mudança, com um maior controle sobre o quê? Sobre as mudanças, tá? E será assim, sendo possível, reduzir interrupções dos serviços, aumentar a produtividade do negócio, tá? Então, este é valores que agregam ao negócio, tá? Valores que agregam ao negócio. Tá? Para isso, vamos agora então aqui fazer uso da nossa matéria complementar. Tá? Antes disso, eu vou fazer o seguinte, tá? Eu quero botar um outro desafio a vocês aí, tá? Um outro desafio a vocês aí, que é o quê? Um questionário, tá? Um questionário. Vamos de novo aqui voltar aqui o questionário. Questionário de maturidade, tá? Onde eu pretendo com essas informações aí dar foco em algumas questões de uso de vocês aí, tá? Deixa eu ver aqui, acho que não ficou bom essa abertura aqui. Deixa eu... Vamos lá, não sei se vai ficar bom aí para vocês, mas depois eu posso complementar aí, tá? Anexando esse material aí online para vocês aí no nosso L3 Tools lá, ok? Tá? Bom, então questionário de maturidade, tá? Temos o seguinte pergunta, então. Você tem documentado e publicado os serviços de TI prestado, como exemplo, expectativas de SLA? Uma primeira pergunta. Tá?
Respondam, tá? Mesmo que não tenham, ou qual é a expectativa de vocês. Respondam alguma coisa, tá? Fiquem à vontade, tá? Principalmente a realidade da empresa de vocês. Se a empresa de vocês, é óbvio, utiliza alguma parte ou o framework da ITIL. Então, quais deles são mais críticos para o negócio do cliente, tá? Para os serviços mais críticos, qual é o componente tecnológico mais crítico ou humano? Possui um plano de contingência ou ainda de recuperação? Conhece a disponibilidade atual de um serviço com uma visão, tá, de ponta a ponta? Outra pergunta aí. 4. Você sabe quanto custa um serviço de TI prestado? A quinta pergunta é: a capacidade dos seus componentes tecnológicos e humanos, ele está bem dimensionado para a demanda atual? Se houver um crescimento aí no caso de 30%, um exemplo, tá, da empresa, o cliente, tá, ele poderia ver gargalos e onde, tá? Então um estudo de caso e na verdade não é bem um estudo, é um questionamento de maturidade em relação à empresa de vocês, tá? Como está distribuída a carga de trabalho da sua equipe de TI? Qual a porcentagem, tá, de alocação entre a resolução de falhas, atendimento, a requisição de serviços projetados? No seu entendimento, existe SLA? São atendidos? E com que porcentagem? Tá? Isso, a 7 aqui é muito interessante e muito relevante. Tá? Então, o tempo médio de atendimento é compatível com os seus concorrentes? Tá? Envolve projetos, serviços? Quais foram as últimas mudanças de alto risco e impacto, tá, na operação de TI? Ou seja, os clientes foram devidamente comunicados, houve avaliação do planejamento prévio, alguma delas pode ter afetado a disponibilidade e continuidade de TI. Tá? A 10ª pergunta é: você tem uma política de segurança de informação? Qual o resultado da sua última auditoria sobre os acessos indevidos? Tá? Então esse questionário de maturidade aí vai nos nortear e fazendo também uma avaliação da nossa empresa, ok? Tá? Vamos agora aqui exibir novamente a nossa apostila. Vamos ao material complementar aqui, tá? E o material complementar vamos então à transição de serviço, tá? Que é o nosso objetivo da aula de hoje, tá? Então, falarmos sobre a transição de serviço. Então, quais são os processos aí selecionados na nossa transição de serviço? Veremos aí, então, o planejamento e suporte da transição. Veremos que existe o processo ainda de gerenciamento da configuração e do ativo de serviço, tá? Gerenciamento do conhecimento, gerenciamento da mudança, o gerenciamento de liberação e implantação, tá? Bom, aqui eu já falei aqui sobre uma parte aqui de gerenciamento, tá? Propósito, princípios chaves, falei sobre o valor que agrega o negócio, tá? Isso no início da nossa aula ali, tá? Os processos aí, veremos aí, como eu falei, o planejamento e suporte, tá? O planejamento e suporte, deixa eu dar uma maximizada aqui, não sei se vocês tá bem visível, tá? Vamos dar um Ctrl aqui, tá?
Então, planejamento e suporte, tá, de transição. Ele tem o propósito, aí de fornecer um planejamento geral para todos os processos de transição de serviço, tá? E aí poder, então, coordenar os recursos de que a transição requer, tá? Como objetivo aí desse nosso processo, veremos o que ele deve ser possível, então, planejar, coordenar os recursos da transição e observar os aspectos de custos, tá? Prazos, qualidade dos projetos de transição. E assim estabelecer o quê? Padrões para o processo desse estágio, fornecer planos de transição de serviço, ainda o que? Identificar, gerenciar e controlar riscos selecionados à transição, tá? Monitorar e melhorar o desempenho da transição de serviço, perfeito? Tá? Bom, como eu sempre falo, tá? Todo processo, ainda atividade, ele deve de ter um escopo, tá? E qual é o escopo do planejamento, tá? E suporte da transição, planejamento e suporte da transição. O escopo é manter políticas e padrões e modelos para a transição, coordenar os esforços necessários da transição. Ainda deve o quê? Priorizar recursos na transição, planejar orçamento e os recursos necessários para a transição, rever e melhorar o que? O desempenho do planejamento da transição, tá? Bom, ficou alguma dúvida aqui, mas vale frisar também, dentro desse escopo que eu disse, algo muito que eu sempre gosto de frisar, que é o que? Manter políticas e padrões de modelo de transição, tá? Então, eu gosto sempre de frisar isso porque é muito importante, tá? Vamos descer aqui, recurso, gerenciamento e mudança, tá? Gerenciamento de mudança, tá? Gerenciamento de mudança, vamos descer aqui mais abaixo. Gerenciamento de mudança. Temos como propósito, então, do gerenciamento de mudança é controlar o ciclo de vida de todas as mudanças, possibilitar que mudanças benéficas sejam feitas, tá, com o mínimo de interrupções aos serviços de TI. Foi o que eu falei no início da aula, que o objetivo do framework da ISTIL como um todo é possibilitar que as mudanças benéficas sejam feitas com o mínimo de interrupções de serviços da DTI, ou seja, o negócio não pode ser impactado com um novo serviço, com uma melhoria, um serviço obsoleto. O negócio ele quer operar e ser transparente. Transparente não, ele quer que o cliente esteja satisfeito quando, exemplo, vai numa loja, tá? Digamos uma loja varejista. Se eu for numa loja varejista hoje comprar na parte de vestuário, eu for comprar uma roupa e eu for no PDV pagar, se por algum motivo tiver algum problema, eu provavelmente não irei conseguir, ou eu como cliente não gostaria de ter esse problema, seja ele qualquer, né, digamos, um código de produto inválido, um valor trocado, entre outras coisas, tá? Para o cliente é ruim, para o negócio é mais ruim ainda, porque ele onera, né, na ponta o cliente, e o cliente fica, por um outro ponto de vista, insatisfeito, tá? Então, como objetivos aí temos do nosso gerenciamento de mudança assegurar que as mudanças sejam registradas, avaliadas,
autorizadas, o que mais? Priorizadas também. Bom, além de priorizadas, devem ser o quê? Planejadas, testadas, implantadas, documentadas, tá? E principalmente revisadas, tá? Então, o gerenciamento de mudança ele tem com esse objetivo, tá? E assegurar que as mudanças sejam, vamos ver se eu não esqueci de nada, registradas primeiramente, tá? Ou seja, nada vai para a produção sem ser registrado, avaliado no comitê de mudança, autorizado por alguém, tá? Do comitê de mudança, ou pelo gestor, ou pela diretoria, tá? Priorizada, conforme priorizada, né? Planejada para que esteja recursos disponíveis para que a mudança seja, o serviço, né, seja disponível, né, na hora, além de que garantir o teste, né, e implantadas, né, no caso, a documentação e a revisão, tá? Como o gerenciamento de mudança ainda, tá? Qual é o nosso delimitador aí? Qual é o nosso escopo, tá? Nosso escopo, então, ele deve, então, cobrir qualquer acréscimo, tá? Modificação ou remoção, tá? De qualquer coisa que possa afetar os serviços de TI, tá? E aí nós então podemos então compreender bem todo esse conceito agora. Quais são os conceitos, tá? Da mudança de serviço, tá? Do requisição de mudança, o RDM que estamos aí vendo agora na nossa tela, a mudança de serviço, requisição, tá? Veremos aí cada um deles aí. E a partir de agora veremos a parte de mudança de serviço, tá? Porque o que é a mudança de serviço? É um serviço existente, tá? Ou uma introdução de um novo serviço. A requisição de mudança. O que é requisição de mudança? É um pedido formal, tá? Para que se possa mudar alguma coisa, tá? Na infraestrutura, tá? Requisição de mudança. E aí temos o que? Os modelos de mudança, tá? Que devem conter os passos, tá? Para que eu possa tratar determinados tipos de mudança, tá? E qual é o propósito da mudança? O propósito da mudança, tá? Ou seja, na verdade, a categoria da mudança, tá? A categoria da mudança. Temos o que? O padrão, o normal, o emergencial, tá? O padrão aí, ele tem baixo risco, tá? Ou seja, ele é pré-aprovado, tá? O normal aí, ele segue o fluxo, tá? Normal do processo, tá? E o emergencial. O que é o emergencial? Ele serve para corrigir um erro, tá? Que está impactando o negócio, tá? Ele não é uma mudança urgente, ele serve para corrigir algo que está com problema, tá? Depois aqui temos o nosso planejamento de mudança, planejamento e remediação, tá? Que deve o quê? Deve, tá? Parar e voltar à mudança no caso de algo der errado, tá? Ou seja, toda mudança é um plano de mudança. Ele, como funciona, tá? Eu tenho uma requisição de mudança, e eu quando faço um plano de mudança, eu digo, até exemplo, eu vou botar algo em produção que requer que um web service específico esteja online, tá? Teoricamente, eu posso dar um comando lá dentro da minha mudança, tá? Para verificar, olha, se o web service estiver online, eu posso publicar a minha mudança, tá? Caso o web service não estiver online, minha mudança não tem, né, digamos, um subserviço, tá? Ou pode ser algo errado ou pode ser pré-requisito, tá? Também, tá? Planejamento da mudança ou remediação.
Então, ele pode ser um pré-requisito, ou seja, um web service estar ativo. Por algum motivo, o pessoal da infraestrutura baixou algum web service, está dando uma manutenção em alguns dos servidores e eu não fiquei sabendo, tá? Então, esse é um dos pré-requisitos. Então, sempre é preciso que ter essa análise crítica, tá? Quando vai fazer um planejamento e remediação de uma mudança, tá? Quais são os pré-requisitos daquele teu serviço, tá? E em caso de em caso de algo der errado, tá? O que fazer? Voltar, não voltar, voltar tudo, não voltar tudo, tá? Exemplo, era uma liberação de vários serviços, tá? Mas alguns serviços desses eles são independentes, ou seja, vou liberar um serviço que tem melhorias, tá? Em outros serviços, tá? Digamos assim, tá? Eu vou publicar um serviço, tá? Que houve melhorias em outros serviços. Esses outros serviços, independente se eu publicar ou não, eles poderiam seguir em frente, tá? No caso, o meu serviço, ele utilizaria novos recursos dos serviços que seriam publicados, ou seja, caso algum problema exista no meu serviço, eu posso voltar o meu serviço, não publicar, e o restante dos serviços poderia ou não estar disponível online. Eu vou buscar outro exemplo aí para que a gente possa ter essa dica aí de planejamento. Então, temos aí então o Comitê Consultivo de Mudança, tá? Que é o CCM, que ele fornece então um conselho, tá? Na avaliação da mudança normal, tá? E ainda o Comitê de Mudança Emergencial, que é um grupo menor que deve o quê? Aprovar mudanças emergenciais, tá? Normalmente existe o Comitê Consultivo de Mudanças, sim, tá? Que ele tem uma agenda de semanal ou quinzenal para colocar serviços em produção, tá? Mas quanto ao Comitê Consultivo Emergencial de Mudança, normalmente não tem, tá? O que ocorre em grandes empresas aí, até pela dinâmica, falta de, às vezes muitos comitês que se formam, então. Então, normalmente, quando existe alguma mudança emergencial, além da assinatura do diretor ou do gerente, somente o gerente pode liberar. Então, a pessoa responsável do Comitê Consultivo de Mudança, ele recebe a mudança, tá? E pede apenas que tenha, além da assinatura do gerente, tá? Ou, no caso, dependendo da empresa, né? Às vezes o diretor, eu trabalhei numa empresa que chegou uma época que o diretor disse, não, eu só quero que todas as liberações emergenciais tenham a minha assinatura. A partir daí, o que ocorreu? Qualquer problema ou mudança emergencial deveríamos ir até ele e aí dar explicações, tá? Por que desse problema, tá? Claro que tu já tem ali na mudança ali o motivo, qual o diretor às vezes até já sabe, tá? Mas não é bom pegar uma assinatura de um diretor, né, por causa de alguma coisa emergencial, tá? Bom, e aí temos o que? As atividades, tá? As atividades. E atividades são essas? Quais as atividades são essas? Tá? As atividades são criar e registrar um RDM, revisar o RDM, avaliar a mudança, autorizar a mudança, ainda o que? Coordenar a implantação, revisar e encerrar a atividade, tá? E são estas as atividades, tá? Com detalhe, então o RDM, eu preciso criar e registrar, né, um RDM, revisar o RDM e revisar e encerrar o RDM, perfeito? Tá? Então, o que seriam avaliar mudanças? Avaliar mudanças seriam, então, eu poder ter, digamos, os chamados 7 R's, tá?
vou complementar aqui na nossa chamados 7 R's, tá? Avaliar a mudança, que são os 7 R's do gerenciamento de mudança, que são as perguntas usadas para avaliar as mudanças, tá? Quem é que conhece essas técnicas aí Então, quando eu vou avaliar uma mudança, eu uso da técnica dos 7 R's, tá? Os 7 R's. Então, ou seja, quem precisa, qual a razão, tá? Qual é o retorno, quais são os riscos, tá? O que? Quais são os recursos que precisamos para executar, quem serão, tá, os responsáveis pela execução, qual é a relação com outras mudanças, tá? Então, deixa eu ver se eu não me esqueci de nenhuma das 7 R's, tá? 7 R's do gerenciamento de mudanças são as perguntas usadas para que eu possa avaliar a mudança. Eu começo sempre com elas, vamos dizer, quem precisa, tá? Qual a razão, qual o retorno, quais são os riscos, quais os recursos precisamos para executar, tá? Quem serão os responsáveis pela execução, tá? E qual é a relação com outras mudanças, que essa é o mais importante. Então, podemos ter essa avaliação aqui quando estamos fazendo a avaliação de mudança, aqui, ó, avaliação de mudança, tá? Ó, avaliação de mudança, tá? Avaliar a mudança, tá? E aí, podemos então entrar na autorização de mudança. Que a autorização de mudança é a autoridade, tá? Dependendo do tipo, do tamanho ainda, né? Tipo, tamanho ou risco da mudança, tá? Entra aqui aonde? No comitê de mudança normal, né, no CCM, ou no CCME, que é o Comitê de Mudança Emergencial, tá? Então, o que é? Autorizar a mudança autoridade dependendo do tipo, né, e do tamanho do risco da mudança. Como eu já expliquei para vocês, normalmente sempre cada mudança tem sim a assinatura do gerente, tá? Isso dependendo da estrutura da empresa, tá? O gerente ele quer estar sempre a par do que está indo, tá? Ele quer aprovar, né? Às vezes ele não quer aprovar nada, mas ele leva a assinatura dele sim, ele sabe do que se trata, sabe do que está indo, tá? E alguns, quando é emergencial, somente exemplo, toda mudança normal sempre leva a assinatura do gerente, tá? Para chegar no comitê. Ou seja, precisa ter que o gerente saiba do que está indo, tá? Quando é emergencial, o diretor, tá? O diretor geral, o diretor de operação, alguém mais acima na hierarquia que autorize tudo isso, tá? Então, e aí não existindo então esse comitê, o CCME, que é o Comitê de Mudança Emergencial, tá? E aí vamos o quê? Tá? Coordenar, tá, a implantação, coordenar a execução, ou seja, apenas verificar os planos de remediação, verificar se foram feitos os testes, tá? Revisar e encerrar, como eu já tinha comentado para vocês, tá? Então, interfaces com outros produtos e processos, tá? Eu acho que ficou, vamos dar sequência aqui, mas acho que ficou faltando algum processo aí mas quais são as interfaces com os outros processos, tá? O fazer o que então? O gerenciamento de configuração, tá? Ainda poder fazer o gerenciamento de problema, o gerenciamento, no caso da continuidade do serviço de TI, gerenciamento da segurança da informação, o gerenciamento da demanda, tá? Gerenciamento da demanda. Vamos aqui dar uma... Fica melhor assim, tá? Então vamos lá. Opa.
Então começou com o gerenciamento de configuração, o gerenciamento de problema, o gerenciamento de continuidade de serviço, o gerenciamento de segurança da informação, o gerenciamento da demanda, tá? E da capacidade. Tá? E aí, tá? Lembrando, gerenciamento de configuração, o que é? Utiliza aí, no caso, as informações, tá? No SGC para que eu faça a avaliação do impacto, né? Da mudança. Então, o gerenciamento de problema, que é o GP, ele pode abrir um RDM para corrigir um erro, tá? E aí eu tenho o que? O gerenciamento de continuidade do serviço, tá? Que cada mudança ele deve verificar, tá? Se um plano de continuidade ele precisa ser atualizado, tá? E aí, no gerenciamento de segurança, temos o que? As questões de segurança que devem ser consideradas na hora de aprovar a mudança. E aí percebemos que quando estamos falando de gerenciamento da demanda e da capacidade, ele significa que o gerenciamento da capacidade ele avalia, tá, se a mudança vai atender a demanda ou a impacto, né, na capacidade aí no caso do que? Do negócio, tá? E aí vamos ver então aqui o gerenciamento de configuração, tá? Do ativo e serviços, tá? Gerenciamento de configuração e de ativos de serviço. Então, o próximo processo aí selecionado que iremos falar é o gerenciamento de configuração, tá, de ativos de serviço, tá? O nosso conhecido GCAS, tá? Bom, e qual é o seu objetivo do gerenciamento de, né, o propósito, então, do gerenciamento de configuração do ativo e serviço, tá? É identificar, controlar, ainda registrar, fazer auditoria e poder verificar, tá, os serviços, tá, e outros itens de configurações de GC, itens de configurações, tá, ICs, tá, incluem, tá, as versões, as linhas bases, tá, ainda, componentes de constituintes, tá, e seus atributos de relacionamento. Tá? E aí o nosso propósito é garantir que ativos necessários para que seja entregue os serviços estejam controlados, tá, adequadamente. E aí garantir também que essas informações eles precisam, tá, ser confiáveis sobre esses ativos estão disponíveis, né, quando for necessário, perfeito? E como eu sempre gosto de falar, tá, o escopo, tá? O escopo deve ser sempre compreendido, tá? Nesse nosso processo aí selecionado. Então é gerenciar o ciclo de vida, tá, completo de cada item de configuração, tá? E aí vamos entender o que é um item de configuração. É qualquer ativo, tá, ou componente de serviço, tá? Um modelo de configuração. O que é um modelo de configuração? Mostra, tá, os relacionamentos entre os ICs, tá? Os relacionamentos entre os ICs, o sistema de gerenciamento de configuração, tá? O sistema de gerenciamento de configuração aqui, tá? Acompanhando aqui, acompanhem que estão aqui. Ele armazena as informações, tá, de todos os ICs, tá? Ainda ele só contém informações lógicas do ICs, tá? Ou seja, ele é útil para muitos processos, tá? Quais são os processos? Então, ou seja, eu posso aí fazer um diagnóstico do incidente, um diagnóstico ainda de problemas, fazer uma análise e planejamento de mudanças, fazer uma análise e ainda planejamento de mudanças, tá? E entre outras aí eu posso utilizar aí, tá? E aí temos o que? A nossa biblioteca de mídia definitiva, tá? Ou seja, nossas BMD, tá?
sigla aí BMD, tá? Aqui no item abaixo aqui, tá? Vocês estarem acompanhando. BMD, tá? Ou seja, ele contém aqui cópias mestres, tá, de todos os ativos de software. Tá? E aí eu faço o quê? Eu posso então armazenar fisicamente as mídias, tá, e documentos de software. Tá? E linha base. Linha base, que é o quê? Um instantâneo, tá, que é usado como um ponto, tá, de referência para a configuração de um serviço de um aplicativo, ou seja, um marco. Tá? Ou seja, todo o serviço, aplicativo, ele foi para a produção e deve ter um marco. Tá? Até então, ele estava assim, ele era assim, ficou assim, ou seja, eu estar sempre registrando, digamos, a sua linha base, né? Ou seja, a linha base de configuração. Então, ele serve para que eu possa, então, retornar as mudanças sem sucessos. É esse o objetivo. Ele serve para que eu possa, então, retornar as mudanças sem sucesso. Então, a linha base de configuração é essa. Tá? Ou seja, o que acontece se eu, 2 dias depois der problema? Eu vou voltar o quê? Tá? Qual é a linha base? Tá? Ou seja, é a última versão de alguma aplicação, ou seja, exemplo, do varejo. Eu fiz uma alteração no PDV, gerei um PDV versão 3.1, tá? Então, 2 dias depois identificaram lá um problema. Ah, versão 3.1, o problema é crítico, o incidente é crítico, pode ficar assim, deve, né, a gente vai fazer uma análise. Então, não, precisa retornar, tá? Precisa retornar o problema. Então, se faz o quê? Qual é a última versão instável antes da publicação? Então, era 3.0. Então, vão lá, se pega a linha base de 3.0, né? No plano de liberação, eu sempre digo, né? Qual é a versão anterior, tá? A versão atual e qual é a versão anterior, tá? Quer dizer, qual é a nova versão e qual era a versão anterior, tá? Ou seja, na verdade, de novo, qual é a versão atual e qual será a nova versão. Assim fica melhor, tá? Desculpa aí a confusão, tá? Mas E aí falaremos sobre o quê? Sobre as atividades, tá? As atividades. Deixa eu ver aqui se eu não estou me esquecendo de nada, tá? Sobre as atividades. E quais são as atividades aí? Eu fazer o quê? Deixa eu dar também uma melhorada aqui. Então, gerenciamento de planejamento é definir os ICs serão controlados, identificar o que a configuração, tá? Executando a identificação, o controle da identificação também, tá? Acompanhamento de status das ICs, relatório, verificação de auditoria. Tá? Eu acho que isso aqui eu já tinha falado, tá? Verificar outros processos, no caso, né? Interfaces com outros processos, tá? Isso que eu estava no caso falando sobre anteriormente, tá? Sobre estamos agora, na verdade, falando sobre gerenciamento de configuração de ativos, né? Deixa eu ver aqui se eu não me perdi aqui. Gerenciador de configuração de ativos, tá? Atividades, tá? Interfaces com outros processos, perfeito, tá? Interfaces com outros processos, agora sim, tá? Então, quais são as interfaces com outros processos? Então, gerenciamento de mudança, o gerenciamento financeiro, tá? Ainda o gerenciamento de continuidade do serviço de TI, gerenciamento de incidente de problema, tá? E gerenciamento da disponibilidade, tá? Então, vale aqui fazer
ponto de relevância aqui é o gerenciamento de capacidade de disponibilidade, que ele usa as informações para que eu possa, então, aqui, avaliar pontos de falha na disponibilidade de um serviço. Tá? Então, esses são as interfaces com outros processos. Gerenciamento de mudança, ele fornece informações para que eu possa avaliar, tá, o impacto de uma mudança, e através do gerenciamento financeiro eu consiga, então, usar as informações da configuração para atender o custo de um serviço. Tá? E o gerenciamento de continuidade de serviço, eu vou usar, então, essas informações para que, então, eu faça considerações, tá, os ativos e o plano de continuidade de TI, e ainda o que? Fazer, então, o gerenciamento de incidentes e problema através dos nossos GCAs, ajuda de diagnóstico de incidentes e problema, fazendo o gerenciamento da disponibilidade, que usa as informações para avaliar um ponto de falha das disponibilidades. Tá? E aí vamos para o gerenciamento, né, o nosso próximo processo aí selecionado dentro da transição de serviço. Lembrando, estamos na transição de serviço. Falamos até agora sobre o processo planejamento e suporte de transição. Falamos sobre gerenciamento de configuração de ativos e serviços. Tá? Falamos agora sobre o gerenciamento de... Estávamos falando sobre gerenciamento de mudança agora, né? Deixa eu ver aqui. Gerenciamento de mudança. Não, agora estamos falando de gerenciamento de configuração de ativo, tá? Já falamos sobre gerenciamento de mudança, tá? E agora iremos falar sobre o gerenciamento de liberação e implantação, tá? Já falamos também sobre esse. Gerenciamento de liberação e implantação. Gerenciamento do conhecimento. Tá? Vamos aqui. Bom, indo na ordem aqui, nós não falamos sobre o gerenciamento de liberação e implantação. Tá? Mas eu me recordo que eu já tinha comentado sobre isso. Tá? Mas vamos de novo. Eu acho que não falei não. Me confundi aqui, mas eu acho que não falei não. Tá? Então, o nosso processo de gerenciamento de liberação de implantação, ele vai fazer o quê? Eu vou poder, então, planejar, programar, agendar e o quê? Controlar, tá? A construção e testes e a implantação de liberações de releases, tá? Então, gerenciamento de mudança, tá? Quais são os conceitos aí, então, da liberação de mudança? Ou seja, uma unidade de liberação, uma política de liberação. Então, através da minha unidade de liberação, eu vou conseguir o quê? Descrever, tá? As porções de um serviço ou infraestrutura. E ainda o quê? Pode ser um módulo ou um sistema ou um componente qualquer. Como política de liberação, entende-se o quê? Que eu possa, então, definir como devem ser montados, tá? Os pacotes, papéis, frequência de liberação, critérios de aceitação, tá? Políticas de liberação, ou seja, eu preciso ter um teste, não preciso ter um teste, tá? E assim por diante, tá? Então, precisamos também entender dentro do gerenciamento de liberação de implantação, qual é o objetivo, tá? Então, é definir, acordar o plano de liberação implantados, ou seja, plano de liberação e implantação, ou seja, o objetivo do gerenciamento de liberação e implantação é definir e acordar planos de liberação e implantação, criar testes e criar e testar pacotes de liberação. E aí, então, garantir que todos os pacotes de liberação sejam rastreados, instalados, testados e assim possa verificar, tá? Ou ainda até desinstalar, tá? Ou retornar, no caso, tá? Se apropriado, ou seja, se por algum motivo a liberação gerou algum problema, eu posso então fazer
o retorno da minha liberação, tá? Faltou aqui as atividades, tá? Mais atividades aí, nosso gerenciamento de liberação e implantação. Eu tenho como atividades o que? Fazer, então, o planejamento de liberação e implantação, tá? A construção e teste de liberação, a implantação e revisão ainda, o encerramento, tá? E aí, nessa parte aqui ainda, tá? Iremos falar também, tá? O nosso gerenciamento de conhecimento, tá? O nosso próximo processo selecionado, tá? Então, o gerenciamento de conhecimento. Vamos voltar aqui, posicionar aqui, tá? Então, o gerenciamento de conhecimento, ele tem como objetivo o quê? Disponibilizar as informações para quem precisa, tá? Possibilitando que o provedor de serviço seja mais eficiente, mostrar, no caso a equipe de TI, o valor de um serviço gerado ao cliente. Ou seja, manter o sistema, tá, de gerenciamento de conhecimento de serviços, que é o nosso SGCS. Tá? Então, nossos objetivos, tá? E para isso a gente precisa também compreender qual é o propósito do gerenciamento do conhecimento. Então, é compartilhar o que? As perspectivas, as ideias, as experiências, tá? E informações para que eu possa, então, garantir que estejam disponíveis no lugar certo, no momento certo, tá? Lembrando, muito importante, o propósito, então, do gerenciamento de conhecimento é possibilitar a tomada de decisões, tá? Bem informada, ou seja, a melhor, tá? No caso, permitir, tá? A melhoria, a eficiência, reduzindo o que? A necessidade de redescobrir o conhecimento, tá? Então, um conceito aí, tá? Mais abaixo aí temos os GICs, tá? Que são o quê? São os gerenciamentos de conhecimento, tá? Que ele é, tá? Alcançado através do quê? De uma estrutura de dados, tá? Informação, conhecimento, sabedoria, os GICs, tá? Então, essa aí, ó, a partir daí se gera uma base de conhecimento, tá? Então, e aí a definição do nosso gerenciamento de conhecimento de serviços ele engloba muitos sistemas, gerenciamento de informação, ele engloba ainda um SGC, tá? Mais conhecimento sobre o serviço, tá? E ele ainda é usado para tomar decisões, tá? Gerenciamento de conhecimento, tá? Com dúvidas aí, pessoal, tá? Hoje, lembrando, temos mais tarde a nosso fórum, tá? De tira dúvidas, de conversa. Vamos hoje ser bem, conto com a presença de todos aí, tá? Para que a gente possa conversar e trocar as nossas experiências, tá? Ok? E aí, para a gente reforçar tudo isso que nós falamos hoje, tá? Quero que vocês aí respondam aí a esses exercícios, tá? Eu vou postar lá no L3 Tools também, tá? Em anexo, tá? Para que depois a gente possa aí conversar sobre isso. Então, é correto afirmar que um gerenciamento de serviço é um conjunto de capacidades organizacionais especializadas para que eu possa, então, fornecer valor, o quê? Cliente de forma em serviço? Verdadeiro ou falso? Qual das atividades abaixo se refere, no caso, à central de serviços, Service Desk? Tá. A.
investigar a causa de interrupções relacionadas ao cliente. B, rastrear a causa de incidentes. C, funcionar como um primeiro contato com o cliente. Qual é o papel da AITIL dentro do gerenciamento de serviços de TI? A, servir como um padrão internacional para gerenciamento de serviços de TI. B, servir como um modelo padrão para provisão de serviços de TI. C, servir como um framework teórico, tá, para o desenho de processo. D, fornecer uma referência baseada nas melhorias e práticas de mercado. 4. Os administradores aí, de rede com uma carga de trabalho excessiva não tem tempo para gerenciar a rede proativamente. Então, um dos fatores, tá, que contribuem para o quê? Para uma grande carga de trabalho é a frequência de contatos com o usuário, diretamente com esses administradores. Então, qual o processo da AITIL que pode melhorar essa situação? Tá, o gerenciamento de mudança, o gerenciamento de configuração, o gerenciamento de incidente, o gerenciamento de problema. 5. Quais das tarefas abaixo é de responsabilidade e gerenciamento do problema? Ou seja, A, coordenar todas as modificações de infraestrutura de TI, registrar incidentes para estudo posteriores. C, aprovar todas as modificações feitas no banco de erros de conhecimento. D, identificar necessidades do usuário e modificar a infraestrutura de TI baseada no que? Nestas necessidades. Tá? Vamos até a pergunta 6 aí, então, seja, os dados do banco de dados, tá, do gerenciamento de configuração, BDGC, podem ser modificados apenas após o quê? A permissão concedida para modificar uma infraestrutura? Qual o processo concede essa permissão? Gerenciamento de mudança, gerenciamento de configuração, gerenciamento de incidente, gerenciamento de nível de serviço? Vamos ver aqui o 7, tá? Qual das seguintes listas melhor descreve o que? Os atributos necessários para a equipe central de serviço. Tá? Um bom relacionamento interpessoal persistente, tecnicamente esperto, rígido. B, o cliente do negócio, o ciente do negócio do cliente, articulado, metódico, tolerante, bom relacionamento interpessoal. C, raciocínio lógico, metódico, rígido, franco, analítico. D, bem apresentável, especialista, capaz de compreender, tá, números, bom relacionamento interpessoal. Tá? Bom, pessoal, consultem então o material, respondam as perguntas, tá? E hoje à noite, lembrando, temos o que? A nossa fórum para tirar dúvidas, para conversar, conto com a presença de todos. Leiam o material aí para que vocês enriqueçam o conhecimento de vocês. E hoje a gente possa trocar experiências aí. Novo, conto com todos hoje, mesmo sendo sexta-feira. Abraço.